Quiz das Copas e seus mascotes icônicos. Onde foi a Copa de 1966? Lembra do Zabivaca e do Fuleco? Teste seus conhecimentos e veja se é um craque. Deixa o like, se inscreva e bora jogar. Rodada 1. Você sabe em que país foi realizada a Copa do Mundo de 1966? E a resposta certa é... Qual o nome do mascote desta Copa do Mundo? 1966. E a resposta certa é... Você sabe em que país foi realizada a Copa do Mundo de 1986? E a resposta certa é... Qual o nome do mascote desta Copa do Mundo? 1986. E a resposta certa é... Você sabe em que país foi realizada a Copa do Mundo de 2006? E a resposta certa é... Qual o nome do mascote desta Copa do Mundo? 2006. E a resposta certa é... Você sabe em que país foi realizada a Copa do Mundo de 2022? E a resposta certa é... Qual o nome do mascote desta Copa do Mundo de 2022? E a resposta certa é... Rodada 2. Você sabe em que país foi realizada a Copa do Mundo de 1970? E a resposta certa é... Qual o nome do mascote desta Copa do Mundo de 1970? E a resposta certa é... Você sabe em que país foi realizada a Copa do Mundo de 1990? E a resposta certa é... Qual o nome do mascote desta Copa do Mundo de 1990? E a resposta certa é... Você sabe em que país foi realizada a Copa do Mundo de 2010? E a resposta certa é... Qual o nome do mascote desta Copa do Mundo de 2010? E a resposta certa é... Você sabe em que país foi realizada a Copa do Mundo de 1974? E a resposta certa é... Qual o nome do mascote desta Copa do Mundo de 1974? E a resposta certa é... Rodada 3. Você sabe em que país foi realizada a Copa do Mundo de 1978? E a resposta certa é... Qual o nome do mascote desta Copa do Mundo de 1978? E a resposta certa é... Você sabe em que país foi realizada a Copa do Mundo de 1982? E a resposta certa é... Qual o nome do mascote desta Copa do Mundo 1982? E a resposta certa é... Você sabe em que país foi realizada a Copa do Mundo de 1994? E a resposta certa é... Qual o nome do mascote desta Copa do Mundo de 1994? E a resposta certa é...
Você sabe em que país foi realizada a Copa do Mundo de 1998? E a resposta certa é... Qual o nome do mascote desta Copa do Mundo de 1998? E a resposta certa é... Rodada 4. Você sabe em que país foi realizada a Copa do Mundo de 2002? E a resposta certa é... Qual o nome do mascote desta Copa do Mundo 2002? E a resposta certa é... Você sabe em que país foi realizada a Copa do Mundo de 2014? E a resposta certa é... Qual o nome do mascote desta Copa do Mundo de 2014? E a resposta certa é... Você sabe em que país foi realizada a Copa do Mundo de 2018? E a resposta certa é... Qual o nome do mascote desta Copa do Mundo de 2018? E a resposta certa é... E aí, quantas você acertou? Coloque nos comentários. Gostou do quiz? Curta, comente, dê sugestões. Siga para mais quizzes.